São José do Rio Preto tem a honra de receber Arthur Valadares, um grande estudioso da nossa doutrina espírita, é um dos coordenadores do Estudo do Evangelho, o NEP, não é isso? A gente está sempre produzindo pensamento, a todo instante. Então, como que a gente pode fazer para direcionar esse pensamento para o lado do bem? Olha, esse é um assunto muito interessante, porque realmente o pensamento é um dos atributos fundamentais do espírito, e sem esse devido controle, sem esse devido cuidado com o nosso pensamento, pouco a gente pode esperar de transformações reais em nossa vida, né? Há até um livro do Emmanuel chamado Pensamento e Vida, um livro bem curtinho, mas muito profundo no seu conteúdo. E a ideia dele, ao longo de todo o livro, é justamente mostrar como que a nossa vida nada mais é do que o fruto daquilo que pensamos, né? Nós criamos a vida a partir da projeção do nosso pensamento. Então, em certo sentido, é um dos grandes objetivos nossos, a partir do estudo do Espiritismo, do conhecimento de nós mesmos, podemos identificar esses pensamentos que temos tido e discipliná-los, né? Orientá-los para a criação daquilo que é bom, daquilo que é proveitoso, para alimentar o nosso desenvolvimento e o nosso progresso espiritual. Leon Denis também vai falar sobre esse assunto, no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor. Ele tem ali na terceira parte as potências da alma, ele tem alguns capítulos bem interessantes em que ele trata do pensamento, e especialmente um deles, o capítulo 24, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Então fica aí como uma sugestão, inclusive, em que ele vai trazer-nos alguns recursos de como a gente pode aprender a tomar consciência do pensamento e a discipliná-lo para conseguirmos realmente essa reforma e essa nova vida que todos ansiamos. E alguns recursos essenciais serão, naturalmente, a leitura, o estudo que edifica. A gente vai incorporando formas de pensamento mais iluminadas, daqueles espíritos mais adiantados que nós na jornada evolutiva. Então, a gente vai incorporando isso, vai como num processo de alimentação mesmo, né? Quando a gente come um pão, aquilo a gente digere e passa a fazer parte do nosso corpo físico. Assim é no que diz respeito ao espírito. Quando a gente digere o alimento da alma, que é luz, aquilo passa a fazer parte de nós e passa a se incorporar na nossa conduta, em novos pensamentos, em novas formas de pensamento. Então, o estudo edificante é um dos recursos principais. A prece, a oração, que é sempre essa busca dos mananciais mais elevados para a gente poder orientar o pensamento para o bem, para o amor. O conhecimento de nós mesmos, identificando aí essas raízes profundas do pensamento, e a transformação de sentimentos, que é, na verdade, a mais essencial, porque nós aprendemos com o Espiritismo que, na verdade, o pensamento ele é o produto do sentimento, né? Dizem os Espíritos, o próprio Emmanuel vai dizer isso, logo no capítulo 1 do Pensamento e Vida, que, na verdade, o arcabouço de sentimentos, de emoções que vamos cultivando são aqueles que plasmam as ideias, que plasmam os pensamentos. Os pensamentos são os geradores das palavras, das ações, que constroem hábitos que, por suas vezes, definem a nossa vida e o nosso destino. Então, é uma cadeia imensa, e se a gente não trabalhar lá na ponta da cadeia, que é o sentimento, pouco adianta a gente querer trabalhar mais adiante na cadeia se a gente não trabalhar a base. Seria mais ou menos uma analogia como a gente faz a higiene da nossa casa, é a higiene da casa mental. São os hábitos que a gente produz, que a gente tem no dia a dia para trabalhar a higiene da casa mental. Exatamente isso, né? Como na nossa casa, se a gente não tiver o devido cuidado, arejar, limpar, a convivência ali vai se tornando cada vez mais complicada, né? O próprio clima, a própria atmosfera ali vai ficando uma atmosfera difícil de se viver, internamente também. Nós temos muitas vezes esse cuidado com a higiene do corpo, a higiene da nossa casa externamente, mas nos esquecemos da casa em que efetivamente moramos, que é a casa mental. Esquecemos dessa higiene, desse cuidado, da organização que ali precisamos ter, para que seja uma convivência pacífica, né? Se tem alguém com quem vamos conviver pelo resto da eternidade, somos nós mesmos. E se essa não for uma convivência harmoniosa, de que nos adianta todos os cuidados exteriores. Certo. Bom, você vai falar um pouquinho hoje também sobre o filho do orgulho. Vamos falar sobre ele? Quem é o filho do orgulho? Na verdade, a proposta que nós temos hoje é um dos filhos do orgulho, poderia dizer que ele tem mais, mas especialmente esse que muitas vezes causa muitos problemas, muitos desafios no nosso trabalho espírita, né, no nosso progresso de um modo geral, que é o melindre, que é a gente vai se apoiar aí numa mensagem de Caibar Schutel, nos convidando a refletir sobre
esse inimigo, digamos assim, do nosso progresso, esse inimigo da nossa paz, que muitas vezes está conosco, vive em nós e que precisamos olhar no sentido de superar isso para que possamos realmente progredir, aproveitar as circunstâncias de progresso, mesmo aquelas mais desafiadoras, e não nos deixarmos prender pelo orgulho, pelo melindre, que nos impedem de avançar e alcançar outros patamares de compreensão de vida. Então, uma atenção muito especial que precisamos dar, porque isso ainda vive muito conosco nas nossas atividades, nas convivências, e se não trabalharmos isso, dificilmente estaremos realmente progredindo. O ser humano precisa também de ter um pouco de orgulho sobre aquilo que ele é, ou as suas evoluções, as suas conquistas. Como que a gente faz o limite entre o orgulho bom e o ruim, se é que assim a gente pode defini-los? Eu acho que, mais do que orgulho, talvez o orgulho não se encaixe aqui mais adequadamente. Eu penso que, assim, talvez a satisfação por aquilo que temos conquistado é aquela paz de espírito, né? Aquela paz de uma consciência tranquila, de uma consciência edificada. Essa sim é muito natural, essa sim é muito nobre, porque ela que nos sustenta, ela que nos dá a alegria de servir, ela que nos dá a alegria do trabalho. Mas sempre que isso foge aí de uma consciência edificada, sempre que isso encaminha-se para o lado do interesse pessoal, sempre que isso gera inquietude, sempre que isso gera revolta, então aí já estamos percebendo que não se trata mais de algo natural, algo que se harmoniza com a lei divina. Então, eu acho que a satisfação pelo bem realizado, pelo serviço bem cumprido, a consciência edificada e pacificada, essa sim é uma meta, na verdade, o nosso maior tesouro, né? Paulo dizia que essa é a glória do cristão, o testemunho da sua consciência. Esse é o nosso tesouro principal. Agora, no mais, aquilo que gera inquietude, aquilo que gera acrimônia, aquilo que, enfim, alimenta o nosso interesse pessoal, oculta a nossa personalidade, e aí a gente está realmente se afastando da proposta divina, que é gravitarmos em torno de Deus e das suas leis, e não de nós mesmos. Isso é um ponto central que aprendemos com Cristo, né? Jesus vem convidar-nos novamente a voltar a gravitar em torno do Criador e não mais de nós mesmos, que é a velha postura do egoísmo, o culto ao eu, substituído aí pelo culto ao divino, porque nós nos tornamos sempre aquilo que adoramos. Quando adoramos ao que é imperfeito e transitório, assim será a nossa paz imperfeita e transitória. Mas quando adoramos ao Criador e as suas leis, nos tornamos gradativamente divinos na nossa expressão de ser. Tá certo, Arthur. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada por estar na nossa região, por nos trazer tanto conhecimento, tanta coisa boa nesse dia de hoje, nesse domingo. Seja bem-vindo. Nós vamos gravar a sua palestra, o pessoal vai estar acompanhando também. E só para finalizar, eu queria que você falasse sobre o orgulho dentro da casa mental. Eu acho que é um dos fatores mais importantes para a gente poder manter a casa mental bem higienizada. Sem dúvida, né? Orgulho, egoísmo. Na verdade, são sombras que ainda vigoram nessa nossa casa mental e que nos impedem de ver ela em toda a sua dimensão, em toda a sua grandeza, que nos impede de ter uma visão de nós mesmos mais apurada. E como dizia Jesus, nós só seremos realmente livres, só alcançaremos efetivamente a liberdade, a paz e a felicidade na medida do conhecimento da verdade. Então, na medida que a gente vai acendendo luz na nossa casa interior, vamos aos poucos vendo a impropriedade do orgulho, vendo o quão é ilusória essa visão que o orgulho faz ter de nós. Por isso, encerra com uma frase de André Luiz, que acho que sintetiza muito bem. Ele nos orienta assim: estude a si mesmo, com a consciência de que o estudo de si mesmo produz humildade, e sem humildade é impossível de ser feliz. Então, enquanto essas sombras estiverem na nossa casa mental, ela estará bagunçada, desorganizada, mas na medida que a gente vai acendendo as luzes aí de todos os cômodos, a gente vai podendo colocar as coisas no lugar e fazer dela uma casa bem organizada. Gratidão, Arthur. Obrigado.